Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então agora vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã de domingo. Vamos abrir o Santo Livro, a Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 em diante. E esta é a quinta mensagem sobre o tema o mistério da iniquidade que já opera. Há 2000 anos que vem operando já, né? E nesses últimos tempos, com muito mais intensidade, com muito mais crueldade. Todos acharam? Todos encontraram? Por favor. Então vou ler o texto sagrado. Está aqui, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Que coisa, hein? Havia alguns indivíduos inescrupulosos que já naquela época tentavam enganar a igreja, escreviam epístolas como se fosse Paulo que tivesse escrito, fazendo a igreja acreditar que Jesus já tinha voltado, que já tinha chegado o dia do Senhor. Paulo disse: não, por favor, não é assim, não suponham. Aí ele explica no versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane a respeito disso, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então vamos orar ao nosso Deus, para que Ele nos faça entender esse mistério. Oremos ao Senhor agora. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, agora nós queremos que o teu Espírito venha
venha nos ensinar a tua palavra. Venha nos fazer compreender esse mistério. Venha trazer para a tua igreja um pouco mais do conhecimento sagrado, o conhecimento da verdade. O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única coisa que liberta o teu povo é a verdade. Não é uma oração, não é um culto para quebrar maldição, não é uma corrente, não é uma promessa para santo, não é um exorcismo barato. Não, a única coisa que liberta é o conhecimento da verdade. E aqui nós ansiamos pela tua verdade. Então fala a tua igreja nessa manhã. Fala ao teu povo, aos teus escolhidos, aos teus pequeninos. Usa-me como teu pastor, como teu servo, como instrumento da tua santa e poderosa vontade. E fala através de mim. Dá-me a capacidade, meu Senhor, de proclamar esta palavra, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor. Não é uma capacidade minha, não é uma capacidade da minha carne. Não, é o teu Espírito que me capacita. E por isso a honra, a glória e o louvor tem que ser dado a ti, meu Deus. E isso eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Igreja Santa de Jesus Cristo, ao longo desses cultos, o Espírito Santo, que é quem nos ensina, está nos ensinando a identificar a atuação desses anjos decaídos. Aquela uma terça parte dos anjos que acompanhou Lúcifer na sua rebelião contra Deus e que a Bíblia chama o mistério da iniquidade. Agora veja, isso aqui é um mistério. E você só pode ver esse mistério revelado, você só pode entender esse mistério de Deus aqui com olhos espirituais, com olhos iluminados. Se você não tiver olhos espirituais, se não for Deus a iluminar os teus olhos, você nunca vai entender isso aqui. Então veja, o que significa essa expressão, o mistério da iniquidade? Qual o significado disso aqui? Bom, no texto grego original, essa expressão aqui significa o mistério do desregramento, o mistério do maligno, da maldade. Olha que coisa pesada é isso aqui. Então, os anjos rebeldes, eles assumiram um corpo semelhante ao dos filhos de Deus, e eles passaram a habitar nessa terra a partir de Caim. Deus tomou essa decisão soberanamente. Quando houve aquele episódio lá no Jardim do Éden, lá no paraíso, quando a serpente induziu Adão e Eva ao erro, à desobediência, e ali ele pensou que tinha frustrado os planos de Deus, que ali ele tinha matado todos os filhos de Deus e lançado no inferno, o que é impossível de fazer. Aí Deus vem e Deus diz: pois agora eu vou demonstrar para vocês o meu poder e vou mostrar a minha ira. Vocês vão assumir um corpo, vocês também vão passar a existir nesse mundo num corpo de carne semelhante ao dos meus filhos, mas vocês vão tropeçar na palavra sempre, vão ser desobedientes, vocês jamais se converterão, vocês praticarão toda a sorte de males até onde eu permita que vocês pratiquem, para que no final eu possa lançá-los no inferno. Então eles assumiram um corpo de carne. A Bíblia Sagrada, ela usa muitas expressões para identificar essa gente aqui. Ela usa mistério da iniquidade, está aqui, ó. Anticristo, homem da perdição, vasos de desonra, joio, cabrito, filhos malditos, filhos do diabo. A Bíblia diz: é a planta que o pai não plantou, foi o diabo que plantou. Então, todos esses nomes, eles são usados por Deus para identificar a manifestação do mal num corpo de carne. Ora, se você, que é de Deus, que é um eleito de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, não conhecer isto aqui, se você não souber
que existe um povo nessa terra que a Bíblia chama de semente da perdição. Um povo que Jesus chamou raça de víbora. Se você não souber que há nesse mundo o anticristo, que há nessa terra pessoas que o próprio Deus diz é a planta que o Pai não plantou, que se você não souber que existe o homem da iniquidade, você nunca vai saber quem é de Deus e quem é do diabo. Nunca vai saber. Agora, com o conhecimento desse mistério da iniquidade, aí você vai começar a saber quem é de Deus, quem é do diabo. Você vai começar a entender por que a violência aumenta assustadoramente ano após ano, o porquê do aumento da criminalidade, a disseminação das drogas. Pensava que a cocaína era o último estágio de droga, né? Aí vem o crack. E cada dia que passa, vão se descobrindo drogas mais terríveis, mais destruidoras. Aí você vai entender o porquê do homossexualismo, o porquê do esoterismo, o porquê do paganismo, das falsas doutrinas, as falsidades espirituais, a idolatria, o porquê das feitiçarias. Aí você vai entender o porquê de existir tantas falsas igrejas. Isso tudo é o quê? Tudo isso que eu falei é o quê? Isso tudo é o mistério da iniquidade que já opera. Você vê, olha, meus irmãos, a coisa de 40 anos atrás jamais passaria pela nossa cabeça, jamais se passaria pela cabeça dos governantes, que um dos graves problemas da sociedade seria a prostituição infantil. Hoje é um dos graves problemas dos governos. No Brasil, então, isso é terrível. Aqui em Fortaleza, em Natal, né? Prostituição infantil. As nossas crianças se prostituindo. Você vai ali na beira-mar, é um escândalo. É um escândalo. Menininhas de 6 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, vendendo o corpo para turista. Quando que se imaginaria que isso aconteceria a coisa de 40 anos atrás? A coisa de 40 anos atrás, nem se sonhava numa coisa chamada pedofilia. Não se ouvia falar disso. Não se ouvia falar disso. Aí eu pergunto, quem é que disseminou essas coisas? O mistério da iniquidade que já opera. Agora, vamos voltar um pouco aqui atrás. Vamos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 5. Isaías 5, versículo 20. Olha o que Deus fala aqui através desse profeta. Está falando conosco, está falando com a igreja. Não está falando com os incrédulos, está falando com o povo dele. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põe o amargo por doce, e o doce por amargo. Quer dizer, se você não conhecer profundamente o mistério da iniquidade que já opera, você vai acabar chamando o bem de mal e o mal de bem. Está aqui. Você vê, hoje no nosso país, principalmente, qualquer lugar que se usar a Bíblia já é considerado igreja. Já se considera a igreja de Jesus. Qualquer indivíduo que se autodefina, que se autodenomine pastor, já é respeitado como homem de Deus. O cara cisma, vai ali no shopping, compra um terninho, compra uma Bíblia e diz, eu sou pastor. Já é respeitado como homem de Deus. Não, ele é pastor, ele é um homem de Deus. Isso hoje virou uma verdadeira epidemia. Então, o mistério da iniquidade, ele tem como alvo principal a igreja de Jesus Cristo. Esse é o alvo principal dele. O alvo principal é atingir os eleitos de Deus. Em Mateus capítulo 7, tem uma coisa aqui interessantíssima. Mateus capítulo 7, versículo 15. Durante o ministério terreno, Jesus já alertava a igreja para isso. Está aqui registrado, ó.
Olha o que ele disse: acautelai-vos do trabalho de macumba, da inveja, do olho grande, cuidado com isso. É isso que ele falou? Mas não é isso que se ouve toda hora na rádio aí? Esses picaretas espirituais falando disso? Cuidado com o trabalho de macumba. Olha, isso foi um trabalho que foi feito para você. Olha, isso foi uma inveja. Isso foi um olho grande. Venha, 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 que nós vamos orar para desmanchar isso. Olha como é que o mistério da iniquidade faz. Não, Jesus não está preocupado com essas bobagens. Não existe negócio de trabalho de macumba pegar em ninguém. Negócio de olho grande pegar em alguém, inveja. Que história é essa? Ele disse assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha que coisa terrível isso aqui. Esse acautele dos falsos profetas, dos falsos pastores, que se apresentam a vocês disfarçados em ovelhas, disfarçado em pastor, viu? Usando títulos religiosos, virou moda hoje, né? Bispo, apóstolo e não sei o quê, cada título que eles inventam aí, se apresentam assim. Porque se o falso pastor, se o falso profeta, se o mensageiro do diabo se apresentasse com a roupa vermelha, 2 chifres aqui na testa, um tridente na mão, era fácil. Olha ele lá, foge, distância, mas não se apresenta assim. Aqui é que mora o perigo. Se apresenta como se fosse uma dócil ovelha de Jesus Cristo, como se fosse o mensageiro de Deus, como se fosse uma pessoa cheia do Espírito, como se fosse uma pessoa convertida. Judas, na sua epístola, disse algo interessante aqui. Antes de Apocalipse tem a epístola de Judas. No versículo 19, ele diz assim: são estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Olha, o que eles promovem? Divisões. Se introduzem dentro da igreja, se introduzem na obra de Deus, lança irmão contra irmão, lança pessoas contra o pastor, criam rebelião, diz que não é bem assim. Aquela pessoa que diz assim: não, da mesma forma que Deus fala com o pastor, ele fala comigo também. Da mesma forma que ele tem o Espírito Santo, eu também tenho. Sabe? E começa a confusão por aí, né? Agora, volte aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Que agora eu quero mostrar para você algo muito importante. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Você vê, ele aparece com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Não é que os sinais que eles operam sejam falsos, não. O sentido dessa expressão aqui no texto grego é que eles são operados com a finalidade de levar as pessoas a crerem numa falsidade espiritual. Esse é o sentido dessa expressão aqui. Você vê, qual é o método que as falsas igrejas, que a maioria dessas seitas aí usam para atrair as multidões para suas fileiras? Qual é o método? Os sinais e os prodígios. Nunca a palavra. As multidões não são atraídas por palavra, até porque eles não têm palavra nenhuma. Mas é sempre assim. É sempre assim. Testemunho disso, testemunho daquilo. Fulano foi curado, fulano foi liberto. Esse aqui chegou na igreja, era mendigo, agora é milionário. Aí mostra lá o cara com a Mercedes, mansões. É sempre assim. Nunca a palavra, não é a palavra que atrai as pessoas. São os sinais e os prodígios. Então, isso aqui induz as pessoas a uma falsa crença, a uma falsa adoração, a uma falsa fé. Aqui no versículo 19 não, 10. Eu estou no 9, né? Versículo 10.
Paulo continua e diz: e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Claro, imagine anjos que habitavam com Deus, que tiveram o privilégio de desfrutar da verdade divina frente a frente, e não acolheram essa verdade, se rebelaram contra Deus. Versículo 11. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Você veja que há pessoas que não têm amor pela verdade. Elas até dizem gostar da verdade, mas só da boca para fora. Na verdade, são pessoas que se deleitam com a apostasia, que se sentem bem onde o erro impera, que se sentem bem onde se prega o falso evangelho, e jamais receberão a verdade. Quantas milhares e milhares de pessoas ouvem o nosso programa de rádio e diz assim: poxa, isso é que é palavra, eu amo essa pregação aí. Só da boca para fora. Se amassem, nós tínhamos que fazer culto ali no Castelão para comportar todo mundo. É ou não é? Não. Mas só diz da boca para fora. Continua ouvindo o falso evangelho, continua na apostasia, continua no erro. Então Paulo diz: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Quer dizer, os anjos rebeldes, que não acolheram o amor da verdade, que se rebelaram contra Deus no céu, eles assumiram a forma humana, e a missão dessa gente aqui na terra é praticarem toda sorte de erro, é darem crédito à mentira. Para isso Deus permitiu que eles assumissem um corpo de carne. Está aqui, ó. Aí eles vêm com um falso evangelho, que oferece riqueza, que oferece bem-estar, mas se a pessoa se submeter à sua falsa doutrina. Mas na realidade tudo isso não passa de um engodo, tudo isso não passa de uma ilusão, porque a verdadeira riqueza, o verdadeiro bem-estar, só é possível em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A verdadeira riqueza, o verdadeiro bem-estar, só é possível quando nós nos submetemos à sã doutrina. Quando você se submete à sã doutrina, o evangelho da graça de Deus, que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, e que está aqui nas 14 epístolas de Paulo, aí você passa a ter vida, e vida com abundância. Diga, com abundância. Aqui no versículo 12, ele diz: a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quer dizer que tudo isso é para que no final sejam condenados ao inferno quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Não deram crédito à verdade, não deram crédito e continuam não dando a esse evangelho que Jesus revelou a Paulo, que é o único evangelho para a igreja. Não dão a mínima para a verdade divina. Não dão a mínima. Por exemplo, abrem Efésios, capítulo 1, versículo 4. Deixa eu falar de uma verdade que 99,9% daqueles que se dizem crentes, se dizem evangelho, não dão a mínima para ela. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Encontraram? Então vou ler. O apóstolo, usado pelo Espírito Santo, diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Quer dizer que Deus nos escolheu em Cristo, quando? Antes da fundação do mundo. Está aqui, ó. Quer dizer, antes da fundação do mundo, quando você já existia com Deus como um ser espiritual, porque Deus primeiro criou o nosso espírito, Deus nos criou nos céus, a sua imagem, a sua semelhança. Ele já havia escolhido você para ser santo
e irrepreensível perante ele. Eu havia escolhido. O diabo foi lá através da serpente no paraíso, enganou a Eva com a sua astúcia, e todos nós morremos em Adão. Mas em Cristo, a Bíblia diz, nós somos ressuscitados. E na sua volta, quando ele voltar, quando nós recebermos um corpo glorificado, aí sim seremos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele por toda a eternidade. Está aqui, ó. Irmãos, a maioria das pessoas não acreditam, não creem nessa pré-existência com Deus. Não dão a mínima para essa verdade da Bíblia. Mas a verdade de Deus é que quem é filho de Deus é filho desde que foi criado no céu, a sua imagem, a sua semelhança. Qual é a imagem de Deus, hein? Deus é Espírito. Qual é a tua verdadeira identidade? De um Espírito. Você está por um breve período de tempo nesse corpo de carne. Mas daqui a pouco acaba, querido, o teu Espírito permanece. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Então, a nossa pré-existência com Deus foi um dos mistérios que Jesus revelou a Paulo. Nós não passamos a existir apenas no momento que o nosso pai e a nossa mãe tiveram uma relação sexual. Não. No ventre da tua mãe, o teu espírito, que já havia sido criado nos céus por Deus, foi revestido de carne, assumiu um corpo, assumiu uma forma humana, mas ele já existia no céu. Cada um a seu tempo vai assumindo um corpo aqui nessa terra. Amém? Em Filipenses, está aqui bem pertinho, é o próximo livro, capítulo 3, versículo 20. Só Paulo fala dessas verdades, viu? Aí ele diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que é pátria, hein? Pátria é local de nascimento. Então, a nossa pátria espiritual, nós que somos filhos de Deus, a nossa pátria espiritual é aonde? No céu. Nós nascemos no céu. Se você é brasileiro, se você nasceu aqui no Brasil, o Brasil é a tua pátria terrena. Porque foi aqui no Brasil que você nasceu do ventre da tua mãe num corpo de carne. Mas o teu espírito foi criado nos céus. A tua pátria, a nossa pátria é os céus. Amém? Salomão, no livro de Eclesiastes, fala uma coisa maravilhosa aqui. Capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Ele fala, nesse capítulo 12, de todo o ciclo da existência humana. Ele fala do nascimento, ele fala da juventude, ele fala da idade adulta, fala da velhice até chegar à morte, que é o ciclo normal da vida, né? Aí quando ele fala do final da vida, nesse corpo de carne, olha o que ele diz no versículo 7. E o pó volte à terra como era, o corpo, né? E o espírito volte a Deus que o deu. Ora, só pode voltar para Deus quem de Deus veio. Ele disse, na hora que você morre, o teu corpo volte ao pó como era. O corpo não veio do pó, não foi criado do pó. E o espírito que habita nesse corpo, volte para Deus que o deu para habitar nesse corpo. Está vendo aqui? Está na tua Bíblia assim? Então abre Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Aqui tem revelação de Deus. Esse é um dos versículos mais espetaculares que eu acho da Bíblia Sagrada. Se é que a gente pode dizer isso, né? Porque todos são espetaculares. Então agora vem a revelação divina. Preste atenção, acompanhe a leitura bíblica. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte,
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ora, olha o que ele está dizendo. Os filhos de Deus, todos, têm participação comum de carne e sangue. Ou seja, um dia, todos vão existir num corpo de carne. Tem que passar. Quer dizer que, se os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, é óbvio, é evidente, que antes de participar de carne e sangue, já eram o quê? Filhos. Entendeu isso aí? Claro, já eram filhos. Agora todos vão participar de carne e sangue. Todos um dia vão existir nesse mundo no corpo de carne. Né? Mas ele diz na sequência: destes também ele igualmente participou. Destes o quê, hein? Carne e sangue. Ele quem? Deus. Deus é o quê? Deus é Espírito. Paulo está dizendo, olha, deste de carne e sangue, Deus também um dia participou. Quer dizer, Deus um dia passou por esse mesmo processo que os seus filhos passaram e passam. Ou seja, Deus também um dia assumiu um corpo de carne no ventre de Maria, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus era quem? O único, é o único e soberano Deus. Por isso que quando João escreve o seu livro, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1, João capítulo 1, versículo 1, é triste, sabe? Mas quase 100% da igreja não entende esse versículo aqui. Olha o que é que diz. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ora, o que é o verbo? Palavra. No princípio era a palavra. Haja luz, haja isso, haja aquilo. A palavra estava com Deus. A palavra de poder, a palavra que criava todas as coisas, que ordenava e as coisas aconteciam. E a palavra era Deus, era o próprio Deus falando. Aí no versículo 14, ele arremata: e o verbo, Deus, se fez carne e habitou entre nós, entre eles naquela época, entre os judeus, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quer dizer, Deus, que é Espírito, assumiu um corpo de carne no ventre de Maria. Nós também, que somos seres espirituais, assumimos um corpo de carne no ventre da nossa mãe. É isso que Paulo está dizendo. É isso que o Espírito Santo está nos revelando, irmão, aqui, ó. Agora, a mentira de Satanás diz exatamente o contrário de tudo isto aqui. Diz, não, todo mundo é filho do diabo. Quando nasce nesse mundo, todo mundo é do diabo. Mas quando o homem usa o livre-arbítrio e aceita Jesus, ele se torna filho de Deus. Quem aprendeu isso nas igrejas por aí afora? Levante a mão. Não é assim que se diz? Não, todo mundo é do diabo. Ou então diz assim, não, todo mundo é criatura. Quando aceita Jesus, é que se torna filho. E eles dizem mais. A mentira de Satanás diz que é nesta hora que o homem aceita Jesus, que Deus escreve o nome daquele homem, daquela mulher, no livro da vida. Quem já aprendeu isso? Não é assim que se ensina? Ou estou falando alguma barbaridade? Está aqui. Bom, já que eu disse que isso é uma mentira de Satanás, então vamos desmascarar essas duas mentiras do diabo, que está aí estabelecida como verdade no mundo espiritual. Bom, primeiro eu vou provar que não é o homem que aceita Jesus. Jesus não é mercadoria para estar sendo oferecida. Jesus não é cafezinho, Coca-Cola, que se põe num copo, numa bandeja. Aceita, irmão? Aceita, aceita. E o homem cheio de arrogância. Não, hoje não, ainda está cedo. Tenho muito para viver na minha vida. Quem sabe lá na frente um dia, talvez. Porque a ideia que se passa é essa. Que o homem é que decide se quer, se não quer. É como se Deus ficasse à mercê do homem.
Como se Deus ficasse na dependência do homem. Como se Deus implorasse a misericórdia dos homens. Me aceite, me aceite. Olha, se você me aceitar, eu vou te dar carro do ano, eu vou te dar casa própria, eu vou curar tuas doenças, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Me aceite, me aceite, me aceite. Não, isso aqui não está na Bíblia. Não é o homem que aceita Jesus, é Jesus que aceita o homem. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Vamos lá. Paulo diz, mas ele diz porque Jesus disse isso para ele. Isso aqui não é uma coisa que nasceu da cabeça do apóstolo. Isso aqui não foi Paulo que ficou meditando, e cheguei a uma conclusão. Não. Tudo que ele escreveu aqui, ele ouviu da boca do justo. Ele ouviu da boca do Cristo ressuscitado, meus irmãos, que é o evangelho para a igreja. Ele disse o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho dos mistérios que permaneceram ocultos em Deus e das gerações passadas, mas que aprove a Deus revelar os seus santos nos últimos tempos. Aleluia. Então vamos lá, Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Olha, todos se extraviaram, todos morreram em Adão. Todos nós estávamos mortos. Então foi Deus que soberanamente, misericordiosamente, veio de lá e nos infundiu vida outra vez. Nós estávamos mortos. Aqui, ó, Efésios 2:1. Vamos ver se é isso mesmo. Encontraram? Efésios capítulo 2, versículo 1. Então diz assim: Ele vos deu vida quando você usou o livre-arbítrio e o aceitou. É isso que está na Bíblia? Mas é isso que se ensina nas igrejas, né? Que barbaridade, né? Tudo contrário à Bíblia. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como é que nós estávamos quando Ele nos deu vida? Mortos. Mortos. Não há quem faça o bem. Não há quem obedeça, não há quem se submeta a Deus, não há quem enxergue Deus, não há quem entenda as coisas de Deus. Estávamos mortos, totalmente mortos. Pastor Carlos, espera lá. Se a gente estava morto em delitos e pecado, como é que era a nossa vida? Leia o restante. Nos quais andastes outrora. Outrora nós andávamos em delitos e pecados. Bebia, fumava, se prostituía, ia para macumba, ia para idolatria, né? Matava, tinha ódio. Bom, tudo que não presta. Segundo o curso deste mundo. Que mundo? O mundo Aion, o mundo da iniquidade, o mundo da perdição. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, nos filhos do diabo. Os filhos do diabo continuam agindo da mesma forma. Deus nos tirou desse mundo. Deus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza humana, natureza carnal, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pelo jejum sois salvos. Pelo livre-arbítrio sois salvos. Pela tua vontade sois salvos. Pela tua decisão foste salvo. Não. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos. Outra vez, ó. Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, se não foi o meu livre-arbítrio, se não fui eu que decidi aceitar Jesus, como é que o senhor explica um dia eu ter tido vontade de vir para a igreja, eu decidi vir para a igreja, eu decidi não beber mais, não fumar mais, eu decidi que nunca mais eu botava os pés no terreiro de umbanda, de quimbanda, de candomblé? Por que um dia eu tomei a decisão, pastor, de mudar de vida? Não foi o meu livre-arbítrio? Como é que o senhor explica isso aí? Porque eu me lembro muito bem. Eu me lembro. Um dia eu digo, agora a coisa ou vai ou racha. Não fui eu que decidi? Não. Não foi você que decidiu. Como é que a gente entende isso aqui? Simples. Só ter conhecimento da Bíblia. O livro seguinte é Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2. Versículo 13, vamos lá. Olha aí a verdade. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua vontade. Está aqui. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Você quer ver uma coisa? Silvio, vem cá, Silvio, por favor. Por favor. Vem cá. Come here. Come here é alemão. Silvio, vem cá. Desculpa, tá que eu lembrei agora aqui, pregando sobre isso. Como é que... Você contou uma vez para mim, até comentei aqui no dos cultos. Como é que Deus te chamou? Eu estava indo para o trabalho como um dia normal. Estava ali na Zé Bastos, era um dia chuvoso e o trânsito estava muito pesado, muito carregado, de manhã, 7h30, 8 horas da manhã. Aí fiquei no trânsito preso, mais ou menos por 1 hora, tinha acontecido uma batida num caminhão. Aí começou o programa do Pastor Carlos na rádio. Eu já tinha ouvido umas 2, 3 vezes, mas nunca atentei porque eu ouvi o esporte, né, que é antes do programa do Pastor Carlos. Eu vi o esporte, que era o Leão da Metro. Aí depois o rádio ficava ligado e eu ficava ali ouvindo, porque não tinha interesse em mudar. Mas nesse dia, ele começou a falar sobre predestinação. Ele estava falando sobre predestinação, sobre pré-existência. E aquilo foi me tocando de uma maneira que eu, rapaz, o que esse homem está falando aí, rapaz? Eu nunca ouvi falar disso. E começava a pensar. E ele sempre falava, como fala até hoje para a gente, está na tua Bíblia, confere. Vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Vamos conferir, confere, está na Bíblia. E a minha mãe tinha me dado uma Bíblia há uns 6 meses atrás, e eu nunca tinha aberto essa Bíblia. Porque, para mim, Deus era eu mesmo, eu não tinha esse norte que hoje eu tenho. Aí eu lembrei da Bíblia que a minha mãe tinha me dado, e o trânsito parado, eu encostei o carro quando deu, e aquilo me tocou tão profundamente que eu peguei a Bíblia e comecei a ver onde ele estava falando. Eu começava a ver na Bíblia. Rapaz, sabe que é mesmo? Sabe que é isso mesmo? Então, meus irmãos, ali naquela hora, naquele dia chuvoso, foi que Deus pela primeira vez em 38 anos tocou no meu coração. E hoje eu estou aqui, comecei a fazer o seminário e hoje eu estou aqui. Graças a Deus, hoje a gente tem um norte espiritual que eu agradeço não só ao pastor, mas primeiramente a Deus, que foi quem me trouxe. Amém. Tá vendo? Vem para o trabalho de manhã cedo, 8 horas da manhã, na Avenida do Zé Bastos, engarrafamento, caminhão bateu,
já de manhã cedo, um atropelo. Ouvindo o Leão da Meta. Você é torcedor do Fortaleza, né? Não, isso que eu falo nessa. Depois a gente fala negócio de futebol. Não é hora de falar disso. Bom, vim ouvindo. Nosso programa é depois. O rádio ligado, acaba o programa de esporte e entra o pastor Carlos. Se eu tivesse entrado falando de corrente, como eu falava quando eu era morto em delitos e pecados, fogueira santa, o diabo vai te pegar, o Satanás está na tua vida, está em derredor, ele ia desligar o rádio na hora. Começou a ouvir a predestinação, porque é um povo que Deus predestinou para a salvação, Deus é soberano, o homem não tem livre-arbítrio, e ele ouvindo. Tinha recebido uma Bíblia da mãe de presente 6 meses antes. Jogou no porta-luva do carro. Nunca abriu em momento algum. Aí naquela hora, encosta o automóvel, hora de ir para o trabalho, encosta o carro, abre o porta-luva e pega a Bíblia. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer, tanta vontade de fazer, como fazer. Aqui. Segundo a sua boa vontade. Começa a ler e Deus começa a falar com ele. Pela primeira vez em 38 anos de vida, Deus falou comigo, ele disse. Veio para a igreja, fez o seminário e está aqui até hoje. Como ele disse, hoje eu tenho um novo rumo, um novo norte na minha vida espiritual. Deus. Está vendo? Cadê o livre-arbítrio? Estava nem pensando em ouvir nada de Bíblia, de Deus, de nada. Estava preocupado com Fortaleza. Mesmo na 3ª divisão, mas ele não quer nem saber. Ele diz assim, eu te amo em qualquer divisão. Não é assim? Tá certo. Olha eu te ajudando aí, viu? Bom, a segunda mentira que nós vamos desmascarar aqui é a que diz que o nome do Filho de Deus é inscrito no livro da vida no dia que a pessoa aceita Jesus. Claro, outros dizem que é quando batiza nas águas. Outros dizem que é quando a pessoa recebe a carteirinha de membro da igreja. Bom, isso não nos interessa. O que interessa é o que a Bíblia diz sobre isto. Então já provamos que é uma mentira do diabo dizer que o homem aceita Jesus. É uma mentira. Segundo lugar, vamos provar que o nome da pessoa é escrito no livro da vida quando? Abra em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Pastor, mas o senhor não falou no início que eles usam os testemunhos e o senhor em plena pregação interrompe e chama o Silvio para dar testemunho? Sim, mas dá testemunho da palavra. De como Deus age, não é dar testemunho de picaretagem, de que ficou rico, de que chegou... Já pensou se eu chamasse ele aqui, depois que eu cheguei aqui, estou milionário, todo mundo... Não. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Apocalipse 17, 8. Agora Jesus revela a João a visão do Apocalipse e manda a João dizer à igreja, a besta que viste, essa besta é um sistema religioso do anticristo. É o mistério da iniquidade que já opera. A Bíblia chama de besta, chama de homem da iniquidade, mistério da iniquidade, chama de vários títulos, está aqui. Então a besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quer dizer que há 2 tipos de pessoas nesse mundo: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os de Deus, está aqui escrito, tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde quando? Mais alto. Desde a fundação do mundo. Os do diabo, não, está aqui. E aqueles que habitam sobre a terra,
cujos nomes, quer dizer que há pessoas que habitam essa terra, que habitam esse mundo, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. São os filhos do diabo. Deus só decide permitir que eles habitassem nessa terra como pessoas, em forma humana, a partir de Caim. Os nossos nomes já estavam escritos no livro da vida desde quando Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, desde que Ele fundou o mundo. Diga graças a Deus. Então, quem não tem o nome escrito desde a fundação do mundo, nasce, vive e morre em desobediência a Deus. Não tem jeito. Jamais vai se dobrar a verdade, jamais será salvo, jamais terá o Espírito Santo, jamais se converterá, não tem jeito. Não adianta, né? Então tudo isso aqui mostra que o mistério da iniquidade faz as pessoas darem crédito à mentira, faz as pessoas acreditarem num Jesus falsificado, num evangelho adulterado. E isso também mostra, meu irmão, que muita gente está aí fora pervertida, com a sua vida espiritual completamente desequilibrada, completamente pervertida, por causa da ação desse mistério da iniquidade aqui nas vidas delas. É isso aqui. Quanta gente crendo no evangelho falsificado. Ou você pensa que alguma vez Jesus mandou alguém andar de joelhos para pagar uma promessa? Você acha que alguma vez Jesus mandou as pessoas fazerem isso? Saírem a pé de Fortaleza para Canidé, rebentando os pés, sangrando, para pagar uma promessa para quem não é digno de nada? Isso é um evangelho adulterado, falso. Está aqui. Você pensa que alguma vez Jesus mandou alguém trazer 10 mil reais para a fogueira santa de Alibabá e os 40 ladrões, para que Deus possa curar uma doença, para que Deus possa abrir a porta do emprego? Você pensa que alguma vez Deus mandou isso? Isso é o falso evangelho, isso é o homem da iniquidade, isso é o filho da perdição. Eu atendi uma senhora agora, antes de eu vir para o altar, e ela disse assim: pastor, eu conheci o senhor em 1989, quando o senhor fazia parte da seita universal, quando o senhor pregava um falso evangelho, e depois só fui lhe reencontrar quase 20 anos depois, o senhor pregando essa verdade. No primeiro momento aquilo me assustou, mas eu ouvi e fiz o que o senhor disse: confira na tua Bíblia. Passei a conferir coisas espirituais com espirituais. Olha, Deus me tirou de lá. Mas eu tinha uma outra filha lá, Deus tirou. Tinha uma segunda filha, e essa era duro na queda. Eu falava, mas não tinha jeito. Mas eu passei a crer no que o senhor diz. Se é de Deus, no tempo de Deus, Deus chama. E todas as manhãs, eu ouvindo o senhor pela rádio, e ela ouvia. Um dia ela disse: mãe, agora eu estou enxergando a verdade. Eu disse: olha, minha filha saiu daquele meio, ela se formou, é uma mulher formada, tem a sua vida bem construída, e ela hoje diz assim: poxa, mãe, obrigado, querida. Ela diz assim: mãe, foi graças a essas verdades que o pastor prega que eu aprendi que a gente tem que crer em Deus, na palavra, nas promessas. A senhora vê, se eu tivesse permanecido lá na mentira, estudasse, me formasse, eu ia dizer que estudei e me formei por causa da corrente, por causa do dinheiro que eu dei na fogueira santa. Eu saí, estudei, me formei, graças à minha fé em Deus. Que maravilha, que bênção, né, irmão? Olha, irmãos, esse tal de Satanás aqui faz todas essas coisas que nós estamos aprendendo para dar a entender que ele tem autoridade sobre as pessoas. Esse tal de Satanás, ele é tão astuto, mas tão astuto, que
tudo que ele faz usando o nome de Jesus Cristo. Põe um copo com água em cima do rádio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai trazer todo o dinheiro que você tem e vai colocar aqui em cima dessa mesa. Já viu isso? Tudo é usando o nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai lamber o pó do chão. Em nome de Jesus, você vai ficar de joelhos. Em nome de Jesus, você vai fazer isso. Em nome de Jesus, você vai fazer aquilo. E o terrível é que onde esse sistema religioso falso opera, é como se fosse uma prisão de grades invisíveis. Só que igreja não é prisão. A Bíblia diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. As pessoas que vivem debaixo desse espírito da iniquidade, elas vivem dominadas por um verdadeiro pavor. Elas vivem debaixo de um medo, de uma opressão. Ou você faz jejum, ou o diabo te pega. Já ouviu isso? Se você não jejuar, olha, o diabo vai fazer de você gato e sapato. Se você não fizer jejum, o poste vai cair na tua cabeça, o trem vai passar por cima de você. Olha, é viver debaixo de um verdadeiro pavor. De um verdadeiro, isso é um terrorismo espiritual. É a mesma coisa que se faz na macumba. Se sair daqui, os guias vão te pegar. Vão te fazer passagem. Fazer passagem é matar. Vão destruir teu casamento. Faz a mesma coisa nesses lugares, gente. E as pessoas vivem com medo. Eu tinha medo de largar aquilo ali. Mesmo não me sentindo bem, mesmo a coisa não descendo bem, mas eu tinha medo, que dizia assim, ó, se largar, o diabo volta com mais 7. Eu dizia, caramba, estou frito. Mesmo não gostando, mesmo não concordando, vou morrer fazendo, porque senão volta com mais 7. Isso é terrível. Então, meus irmãos, como a hora já avançou, e nós temos a celebração da ceia, logo mais à noite a gente vai continuar. Tem coisa muito mais profunda para você ouvir. E eu quero terminar fazendo minhas as palavras do apóstolo Paulo, dizendo para a igreja, ninguém de nenhum modo vos engane. Não se deixe enganar pelo mistério da iniquidade que já opera. Ninguém de nenhum modo vos engane. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã. Aleluia! Glorifica a Deus! Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Em nome do Senhor Jesus, por favor.